Com passos vagarosos, Tung dirigiu-se ao seu aposento. Com cuidado, abriu a porta e entrou. Um raio luminoso de sol invadiu o grande quarto, onde no largo e confortável leito dormia Qiang. Em pé, olhou o silencioso filho. Analisou detalhadamente todos os traços do jovem adolescente, que para ele era tudo quanto sonhara e desejara na vida. Viu que o filho seria em breve um belo tipo de fidalgo chinês, porém o que mais impressionava nele eram os olhos. Pequenos como de todos os de sua raça, só divergindo na tonalidade que era de um verde azulado, sombreado por longas e sedosas pestanas. Quando fitava qualquer pessoa, principalmente quando irritado, tinham os seus olhos uma expressão ameaçadora, como se irradiassem faíscas elétricas. A pele, levemente bronzeada, era de uma palidez rara, o que o tornava ainda mais sedutor. Cabelos finos e lisos, cuidadosamente tratados, sendo que Qiang tinha por eles zelos especiais. Vestido em trajes típicos chineses, mas de chineses da casta elevada, era digno do pincel de um mestre genial de pintura, que poderia tirar inigualáveis motivos para uma grande e bela tela. Foi o que fez mais tarde Tung, procurando, na França e na Itália, renomados pintores para exigir deles a reprodução imorredoura, num grande quadro, do retrato do filho belo e adorado, na grandiosidade exuberante de sua mocidade. Vestido à moda europeia, era também Qiang um jovem sedutor. Tung pensou, em contemplação muda que fez com o filho adormecido à sua frente, e sentiu que era preciso empregar todas as suas energias para conter o caudal vertiginoso que vinha de Qiang, como murmurar longínquo de possante rio que tende a desprender-se no abismo profundo. Entristecido, pensou no que arquitetara durante longos anos, para fazer dele um chinês culto, viajado e, sobretudo, um baluarte na defesa do ideal sacrossanto que era o soerguimento da China, pobre e sofredora, apesar de seu passado cheio de heroísmo, apesar dos séculos e séculos martirizantes em que ela sempre sobreviveu dos seus escombros para a glória e a admiração dos outros povos, que a teriam sempre como exemplo para as gerações vindouras. E ele, descendente de velha e tradicional família, desejava contribuir, não só com o seu quinhão de sacrifícios, como também com a dádiva do seu único filho, para a defesa desse pedaço imenso de terra que lhe tinha servido de berço. Sentado em frente a Qiang, deixava que o seu pensamento corresse livremente enquanto o filho dormia placidamente. Tudo em redor era luxuoso, pois Tung fez sempre questão de proporcionar ao filho o máximo que ele podia desejar. Assim, logo ao iniciar a travessia, procurou dar a ele a sensação e conforto de uma viagem num grande e confortável navio. Foi para ambos reservado o mais caro e belo aposento. Agora, entregue à sua mágoa, vendo o filho rebelde, sentiu a profundidade de sua desdita e chorou convulsivamente. O silêncio era impressionante, e pela janela aberta chegava mansamente o leve bater das ondas ao encontro do navio. E ao fixar o olhar no pequeno pedaço do céu, tornou a se lembrar de Li e pelos seus olhos cheios de lágrimas surgiu outra vez a silhueta dela sentadinha no banco, tendo no regaço a linda vizinha e ao alto uma pequenina janela igual à do navio, que deixava também a descoberto um recorte de céu azul. E nas brumas do seu passado, surgiu a visão dolorida que desde muito vinha torturando sua alma inquieta. Não pôde conter o pensamento na voragem impiedosa que o fazia sentir remorsos e vacilar timidamente ante a expectativa terrível do momento que lentamente se aproximava. Momento que ele, Tung Fu, temia e sentia que era inevitável. Desde alguns anos que a sua vida vinha sendo uma tortura, um cruciante calvário que ele subia muito devagar, tropeçando e se levantando para cair novamente, menos encorajado para seguir até o ponto final. Sentado, continuou sem ânimo para acordar o filho, e com ele conversar severamente como tinha resolvido. Quis deixar por um momento de pensar na atitude rebelde de Qiang, mas não conseguiu. O seu cérebro trabalhou vertiginosamente, e ele meditou. E justo o meu sofrer, pois pratiquei, acobertado pelo meu prestígio e pela minha fortuna, um grande crime. Estou imune perante os homens, mas constantemente julgado pela minha própria consciência, que é um juiz terrível e implacável.
Sabia que teria de passar por esta tortura, desde aquela fatídica noite em que levei Li para aprisioná-la no subterrâneo oculto, e depois fazê-la passar como morta. Nunca pude esquecer essa noite, mas agora, depois que Qiang demonstrou seu verdadeiro caráter, foi que senti mais fortemente a inutilidade do meu sacrifício. Tinha certeza de que não encontraria no filho querido o apoio que iria necessitar. Qiang seria para ele um tirano mais cruel do que fora para sua bondosa e terna mãe. Quando Li adoeceu, ele era uma criança, mesmo assim foi decidido na sua atitude. E quando ele, Tung, não pudesse mais ocultar a terrível revelação, Qiang já estaria na posse completa do seu desenvolvimento. Só ao pensar nesse momento, estremeceu apavorado. Sentiu-se só e sem esperanças, e alucinado exclamou: como poderei encontrar forças para enfrentar a realidade dolorosa? Apesar de profundo filósofo, não encontrou arrimo na doutrina magnífica e altamente interpretada por ele, cujas bases sólidas e arraigadas o tinham feito até então forte. Mas ele agora não encontrava nesse momento, em que tanto sofria, o conforto ardentemente almejado. Era um vencido. Apertava as mãos e, apavorado, reconhecia que elas estavam para sempre inertes. Já era total a dormência. E indeléveis no seu corpo surgiam as minúsculas manchas, reveladoras positivas da horripilante verdade. Mais alguns meses talvez. Depois a confissão inevitável. E gritou então muito alto: Qiang, e caiu sem sentidos junto ao leito do filho. O jovem acordou com o barulho da queda e, atordoado, viu seu pai lívido e prostrado no tapete. Abaixou-se e tomou nos seus braços possantes o corpo inerte de Tung e com carinho o depositou no mesmo leito onde estava repousando. Depois, correu em busca de socorro. Quando retornou, viu que seu pai continuava desacordado. Ajoelhou-se junto ao leito e o chamou muitas vezes. Ficou aliviado quando Tung abriu os olhos e o fitou demoradamente. Aflito, perguntou: o que sente? Tung nada respondeu e continuou a olhá-lo insistentemente. O filho tomou as suas mãos e apertou-as com força. Tung estremeceu e as retirou bruscamente. Assim ficaram em silêncio muito tempo até que Qiang se levantou e foi procurar a cadeira onde Tung esteve sentado longamente em meditação. Ficou olhando com insistência o pai, que continuava deitado e silencioso. Passados, porém, alguns instantes, o jovem, impaciente, tornou a perguntar: mas, o que sente, meu pai? Quero saber. Não pode ser devido às minhas palavras, pois deve compreender que eu teria o direito de pedir a minha liberdade. Não sou mais o tímido menino que era guiado exclusivamente pela vontade de seu pai. Creia que o admiro e o quero também bastante, creia que sinceramente desejo que seja ainda por algum tempo meu guia e o meu conselheiro. Porém sou por índole um liberto. Tung nada respondeu. Levantou-se e foi até perto do moço, e pondo as mãos sobre os seus ombros, disse em voz baixa: sim, filho, por mais algum tempo, continuarei seu guia, e sempre que necessitar de conselhos pode me procurar. E saiu vagarosamente, deixando Qiang só. Normalmente corria a viagem desde o incidente passado com Tung e Qiang, e nenhuma só palavra fora jamais pronunciada sobre o ocorrido. Continuaram, como sempre, muito amigos e eram vistos constantemente juntos. Porém, na intimidade, faltava aquele elo de confiança que os tinha ligado tão fortemente desde a infância até o momento em que Qiang exigiu a sua liberdade. Tung, temeroso, deixava que seu filho agisse de acordo com o que desejava. Procurava mesmo se esquivar propositadamente para que ele ficasse o mais livre possível. Quando via Qiang em companhia dos seus recentes amigos, afastava-se e ia sentar-se de modo que pudesse observar todas as atitudes do filho. Era impressionante a fisionomia de Tung ao olhar de longe Qiang. Quem visse aquele pequeno chinês, de olhar compassivo e triste, não podia avaliar a tortura de sua alma sofredora. Nunca mais perguntou a Qiang o que conversava com os amigos, e não o repreendeu jamais quando voltava a altas horas da noite. Só fazia observar e analisar todos os seus gestos e atitudes,
como procurando sondar aquele despontar violento para as delícias da vida, e reconhecia que seu filho procuraria sorver, com ímpetos fortes e desorientados, todas as emoções que eram dadas a sentir aos homens do temperamento de Qiang. Tinha certeza que ele iria buscar em todas as fontes de prazer, desde os mínimos detalhes até o auge supremo e alucinante da sensação máxima que poderia desejar. Fechava os olhos e via Qiang pelo prisma claro e positivo em que ele se retratava, na realidade sincera do que seria o seu filho quando na posse integral de todos os seus atos e de todas as suas energias. Baixava a cabeça grisalha e se entregava à verdade e à concepção real da certeza de que não poderia nunca conter a avalanche forte e impetuosa do caráter e do temperamento excepcionalmente raro do jovem. Tentava Tungui fazer planos para o futuro, porém, debalde. Não era mais aquele homem decidido e intrépido, que tinha resoluções fáceis e sabia rapidamente resolver os seus intrincados problemas. Reconhecia que só era forte quando a vida lhe proporcionava meios fáceis, quando ainda não tinha sido atingido por uma grande dor. Até então a vida lhe tinha sido benévola, pois nascido na riqueza, e tendo vivido fartamente, nunca experimentou e nem teve oportunidade para enfrentar realmente um grande problema, e ter, então, certeza de que era capaz de resolvê-lo com coragem e destemor. Muito jovem, Tungui teve, certa ocasião, oportunidade de ver, numa das ruas da grande cidade de Cantão, um grupo numeroso de leprosos, que, qual um rebanho de pacientes ovelhas, se dirigiam para o lugar reservado àqueles infelizes e desgraçados seres atingidos pela moléstia medonha e repelente. Foi casualmente rápido esse encontro, mesmo assim ficou por longo tempo gravado na sua retina, e ele não mais podia esquecer o semblante horrível daqueles monstros disformes. Tempos depois, já casado, percorrendo o vasto parque da sua rica habitação e, lembrando-se dos leprosos, não podia imaginar que, na sua própria casa, a sua esposa já era uma leprosa e que ele, mais tarde, seria também atingido pela moléstia traiçoeira e cruel. Nesses momentos, pensava que só um caminho existia para quem sofria dessa doença, o suicídio. Entretanto, agora que tinha certeza que era um leproso, lhe faltava a coragem para executar o que tão fácil julgava. Comprimindo fortemente a cabeça, pensava. Mas como lhe adquiriu esta moléstia? Creio que nunca vi um leproso. Como foi, pois, atingida? A minha deve ter vindo dela, que viveu muitos anos em plena união com todos. Eram esses os pensamentos constantes de Tungui, que vivia desde muito preso nesse penoso sofrer. Deixou de ser para sempre o homem alegre, o filósofo convicto, para ser um mísero e desgraçado sofredor. Desejava ardentemente encontrar uma solução para a sua torturada existência. Porém, o que mais o amedrontava era a revelação imperiosa que teria um dia, não muito distante, de fazer ao seu filho. Muitas e muitas vezes pensava qual seria a atitude de Qiang. Talvez fosse melhor fazer logo a confissão, e depois voltar para junto de Li, na casa grande e silenciosa. E assim, nesse constante penar, corriam morosamente os dias para ele, e aproximava-se o momento do término da longa viagem. Entretanto, esses últimos dias tinham sido por demais compridos para o infeliz pai, que via constantemente o filho cercado de novos amigos, ouvindo atentamente as suas aventuras com uma expressão deveras impressionante, como querendo tirar das palavras dos companheiros a explicação cabal para o seu breve aprendizado, no setor da vida mundana, até então restrita para ele na austera sociedade da velha e tradicional cidade de Cantã e no círculo dos amigos de seu pai. Vivia observado minuciosamente por Tungui, que não perdia mesmo de longe um só dos seus movimentos e via, contristado, que seria inútil seu esforço para vencer aquela vertigem de emoções que vinham de Qiang, como o desabrochar imperioso da semente pequenina e ressequida tirada à terra fecunda, mas que despontaria breve e com vigor, no romper forte e altaneiro, verde e bela, com a força misteriosa que fazia remover sem esforços todos os obstáculos, e erguer bem alto os seus galhos para o céu, à procura da luz. O jovem não podia conter essa onda de entusiasmo que o invadia diariamente, ao saber de novos pormenores,
de revelações que o deixavam aturdido de curiosidade. Para o seu temperamento impetuoso, essas revelações tinham um poder e uma influência tão alucinadora que o faziam ficar completamente transtornado, pois tinham sido feitas muito inesperadamente, sem o preparo conveniente que era necessário a um jovem educado austeramente como ele tinha sido. E Tung, que a tudo observava, não podia deixar de reconhecer essa verdade insofismável. Sentia grandemente, pois era seu desejo ser ele o desbravador dessas verdades ao filho, até então seu amigo inseparável. Devia, pensava agora Tung, ter primeiro sondado o caráter de Qiang, para depois iniciar convenientemente esta viagem. Reconhecia o erro grave que cometera tendo cedido, desde criança, a tudo quanto ele desejava, sem a menor restrição. Auxiliou com sua complacência para que o temperamento forte de Qiang fosse gradativamente se firmando até torná-lo mais tarde um tirano. E agora era demasiado tarde para tentar impedi-lo, ou mesmo tentar uma ligeira modificação. Tinha de curvar-se submisso, e esperar resignado a recompensa da sua dedicação e do desmedido afeto. Depois do incidente havido entre os dois, raramente o jovem procurava Tung para pedir a sua opinião. E quando isso acontecia, era visível o constrangimento de ambos. Desapareceu por completo aquele elo de intimidade que os ligava tão estreitamente. Tung limitava-se a responder friamente às perguntas banais do filho. E Qiang simplesmente fazia poucas perguntas, despedindo-se logo para só revê-lo à noite, isso mesmo muito tarde. Tung esperava pacientemente que ele o procurasse para juntos resolverem o programa da estadia de ambos em Paris, e também como deviam ser iniciados os seus estudos na grande capital francesa. Antes de saírem da China, quando existia troca de opiniões entre eles, o filho demonstrou mais de uma vez o desejo de estudar na França, seguindo o curso de Direito e Filosofia e após o seu término iniciar suas viagens através do mundo. Revelava a Tung o seu ardente anseio de conhecer outras terras e outros costumes, e ter oportunidades de conviver com grandes diplomatas, pintores e escultores célebres. Desejava conhecer a intimidade das grandes personalidades. Tung ria satisfeito quando ele demonstrava e descrevia entusiasmado os seus projetos futuros, e depois prometia-lhe a realização de todos os seus desejos. Juntos combinaram a viagem e juntos acertaram que logo que chegassem a Paris, o moço iniciaria os estudos, começando por contratar um professor capaz de orientá-lo e prepará-lo, para que pudesse, o mais depressa possível, entrar e cursar o tradicional instituto que Qiang desejava. Tudo bem planejado, iniciaram a travessia. Mas sucedeu o inevitável. Qiang, logo no primeiro encontro com os novos amigos, e vendo as primeiras grandes cidades, foi tomado de um entusiasmo tão intenso, que esqueceu rapidamente tudo quanto tinha planejado com seu velho e bondoso pai. Foi rápido desmoronar de tudo quanto tinha arquitetado há tantos anos. Tung sentia um desfalecimento completo, pois via em poucos dias que baldados tinham sido os esforços para fazer do filho único e o homem forte e excepcional que lhe idealizava. Sabia que Qiang era inteligente, e que seria fácil galgar as altas esferas sociais, assim como seriam fáceis para ele os estudos. Só o que o deixava acabrunhado era a revelação estonteante da independência que Qiang demonstrava. Pensava Tung que o filho seria sempre obediente às suas ordens, tudo fazendo ou ouvindo primeiro o seu conselho, mas ele logo o decepcionou rudemente, dizendo e demonstrando que era independente e seria sempre senhor absoluto de sua vontade. Compreendeu a inutilidade de lutar com o filho, cedeu e ficou entregue aos seus caprichos. Talvez se Tung não estivesse atacado da terrível moléstia, teria forças para enfrentar o despotismo do filho. Mas ele era um vencido. Um infeliz. Certa tarde estava Tung sozinho, sentado, olhos fechados, quando sentiu que mãos fortes batiam nos seus ombros. Abriu rapidamente os olhos e deparou com Qiang sorridente ao seu lado. Era uma tarde cinzenta e amena, o céu de um azul forte sem o enfeite de uma só nuvem, e do mar, também azul e calmo, chegava de leve o barulho das ondas. Nenhum passageiro estava admirando a tarde, que era deveras triste e sombria.
Sentindo a mão de Qiang pousar-lhe no ombro, ele ficou surpreso, pois há muitos dias que o seu filho não o procurava. Foi o jovem quem primeiro falou. Meu pai, desejo conversar amigavelmente com você. Quero organizar os planos para nossa estadia em Paris. Faltam poucos dias e ainda não resolvemos como devemos fazer logo que tenhamos chegado. Tung respondeu, calmamente. Estava esperando que viesse me procurar para dizer o que deseja. Estou pronto para satisfazê-lo em tudo. Naturalmente já tenho os seus planos e pode contar com o meu auxílio em tudo quanto for necessário. Qiang olhou insistentemente o pai, e no rosto pequeno e impassível de Tungui não descobriu as torturas que ele tinha gravadas na sua alma. Ele continuou o exame como procurando encontrar no olhar do pai qualquer início de revolta, mas Tungui nada demonstrou e o moço encontrou, na sua impassibilidade, uma barreira forte, que não deixou margem para os seus interrogatórios. Calado ficou Qiang algum tempo, fitando demoradamente seu pai, que parecia não ver os olhares insistentes do filho, procurando fixar seus olhos no horizonte longínquo, evitando desse modo encarar o filho sentado bem junto dele. Aproveitava Qiang para analisá-lo melhor, sondando com seu olhar forte e persistente a fisionomia triste e abatida de Tungui. Não podia deixar de reconhecer, depois de longo exame, que seu pai estava seriamente doente, e que no seu rosto pálido se via nitidamente que ele encobria uma profunda e dolorida mágoa. Tentou mais uma vez interrogá-lo, mas foi baldado o seu esforço. Tung respondia delicadamente às perguntas, para voltar depois ao silêncio impressionante que vinha mantendo há muitos dias. Foi preciso que o rapaz batesse com força no seu ombro para que lhe desse mais atenção às suas palavras, agora repassadas de revolta. Por que você não responde com mais atenção que pergunto? Quero providenciar tudo de acordo com a sua vontade. Tung, com um ligeiro movimento, tentou afastar a mão de Qiang pousada ainda no seu ombro, e depois, devagar, falou. Estou ouvindo com prazer e atenção as suas palavras, e estou de acordo com os seus planos. Prometo providenciar tudo logo que chegarmos a Paris. Pode contar com a minha aprovação. Qiang se levantou e ficou em pé de frente a Tung, que voltou a fitar a linha azulada do horizonte. O seu olhar era parado, e na sua córnea brilhante o moço parecia ver que lhe tinha gravado um mundo de reminiscências, pois não era possível que naquele olhar tão repassado de limpidez, ele não reconhecesse que seu pai havia deixado de ser o homem feliz, rico, culto e viajado para ser um homem sofredor, sucumbido pela dor de uma decepção tremenda, de uma saudade torturante e de um arrependimento sincero. Qiang era ainda muito jovem para poder analisar e sentir todo o peso do infortúnio paterno. Ele vivia no presente a fase esplendorosa da transição magnífica e exuberante em que o menino alça os primeiros voos para as delícias e os encantos da vida até então desconhecidas, e nesses voos altaneiros ele pensava que era o senhor de todas as coisas, que é o vitorioso feliz de todos os empreendimentos. Então, para um temperamento fortemente emotivo como o dele, não havia barreiras que poderiam impedi-lo de ser o idealista impetuoso e destemido que desabrochava violentamente para a vida e para o amor. Fitando o velho pai, sentado, de olhos tristes em contemplação silenciosa e resignada, em vez de sentir piedade e ternura, ficou exasperado e revoltado com o indiferentismo com que ele ouvia as suas pretensões. Batendo com força os pés, Qiang exclamou com ímpeto. Exijo que explique por que o vejo agora sempre com esse olhar parado e essa fisionomia triste. Responda. Quero imediatamente saber o que se passa. Será porque ainda se lembra e sente saudade daquela mulher que devia estar para sempre morta e esquecida? Daquela mulher doente e miserável, que nos deixou uma terrível nódoa difícil de ser apagada. Não, meu pai. Não posso crer que, inteligente e forte como é, possa ficar triste e abatido como vejo, por causa de uma insignificante criatura digna somente do nosso desprezo e do nosso completo esquecimento. Vendo e ouvindo Qiang em pé, falando alto, Tung e aos poucos foi erguendo a cabeça e, à proporção que o filho pronunciava as palavras duras e cruéis, com entonação ríspida e violenta, como num desafio à sua atitude calma e pacífica,
se levantou também e, destemeroso, ficou em pé na frente do filho rebelde que, surpreso, notou a transformação operada subitamente em seu pai, pois o rosto, até então triste e pálido, se transformou rapidamente em contrações fortes e rugas profundas, dando ao mesmo aspecto feroz e ameaçador, e o seu olhar bondoso e límpido. Qiang, amedrontado, viu transformar-se num olhar alucinado como de um possesso em iras difíceis de serem contidas. Tungui se elevou nas pontas dos pés como querendo se avantajar para melhor castigar o filho insolente, que não respeitava sua dor e o seu infortúnio. Levantou a mão pequenina e nervosa para fazer Qiang calar, irreverente e respeitar aquela terna e delicada mulher que lhe deu a vida e que o embalou, cantando suavemente durante noites e noites seguidas nos seus braços frágeis e amigos, que acompanhou deslumbrada e feliz os seus incertos passinhos nos salões vastos e luxuosos da rica residência, nas margens plácidas do lendário rio Cantão, agora tão distante. Quando ia bater fortemente no rosto largo e expressivo do jovem, sentiu como que uma leve pressão de macia mão suster o seu gesto e surgiu nitidamente na sua frente o vulto de Li, para mais uma vez proteger o seu filho. Tung deixou cair pesadamente a mão e, quase correndo, saiu em direção ao seu aposento. Qiang ficou ainda algum tempo atordoado, sem poder se afastar do lugar onde mais uma vez feriu dolorosamente seu pai. Só depois de passado o abalo e o forte estremecimento que sentiu quando viu Tung erguer a mão para castigá-lo severamente, foi que deu demonstração da sua revolta e, como fez seu pai, saiu também correndo na mesma direção. Ninguém teve oportunidade de assistir ao que se passou entre ambos. Tudo era silêncio. E o navio continuava normalmente a viagem. A tarde estava prestes a findar, já era bem escuro o céu, quando Tung, apressado, saiu para o aposento, empurrou bruscamente a porta e, cambaleando, caiu sobre o leito, soluçando convulsivamente. Qiang entrou logo depois e sentou-se numa cadeira ao lado, calado e indiferente. Não podia compreender a transformação de seu pai até bem pouco tempo forte e corajoso, alegre e um perfeito fidalgo. Achava que ele devia estar muito doente, pois só uma grave moléstia que poderia transformá-lo tão sensivelmente. Deixou que ele chorasse livremente e quando não ouviu mais os soluços foi que, com delicadeza, falou. Meu pai. Não houve resposta e ele outra vez o chamou. Meu pai. Tung se voltou e, com os olhos ainda nublados de lágrimas, respondeu. O que deseja? Quero saber por que está tão nervoso e sensível. Sente-se doente. Tung estremeceu imperceptivelmente e disse. Não venho me sentindo bem há muito tempo, e agora, com a viagem, me parece que o meu mal se acentuou. Por que, então, não me disse logo que estava doente? Porque tínhamos de fazer esta viagem há muito projetada. Espero, logo que chegue em Paris e que esteja convenientemente ambientado, voltar para a China e de lá não me afastar mais. Como? Então pretende me deixar? Sempre esperei tê-lo ao meu lado como guia e conselheiro. Sim, respondeu Tung, eu também pensava que era necessária a minha companhia, porém há dias você me fez ciente de que era desnecessária a minha presença. Assim sendo, pretendo apresentá-lo a amigos ilustres e eminentes que tenho em Paris, acomodá-lo com todo o conforto, enfim, providenciar para que a sua estadia seja a melhor possível. Que possa viver sem preocupações, e que tenha tudo quanto desejar, de acordo com a minha fortuna e o nome fidalgo que possui. Só assim poderei voltar tranquilo para minha velha e querida China, no meu amado Cantão. Na minha casa grande e silenciosa, cheia de morredoras reminiscências, esperarei pacientemente a sua volta. Sentir-me-ei feliz, rodeado de tudo quanto amei. Encontrarei distração revendo minhas relíquias preciosas, pois em cada uma delas relembrarei episódios saudosos. Cada uma delas terá para mim uma lenda, uma saudade que me fará por alguns instantes voltar ao passado. Bendigo agora ter colecionado aquelas relíquias, pois elas me darão a força e o lenitivo para enfrentar a minha velhice só e sem esperança. Na minha casa erma e triste pretendo viver os meus últimos anos. Tenho certeza que a minha vida não será vazia,
pois tive a sábia previdência, quando jovem e feliz, de angariar tudo quanto era belo, bom e útil, e agora terei a ventura de encontrar nesses objetos e adornos a distração para os meus dias cansados de velho e solitário. Terei ainda a ventura de poder viver no meu torrão querido, no meu cantão amado, de poder admirar a paisagem sempre sedutora de minha terra, de ver meu lendário rio, largo e tranquilo, refletindo nas suas águas límpidas, o azul do céu incomparável. Quando o silêncio for por demais impressionante, descerei até as margens do meu rio e, sentado nas suas areias alvas e finas, ouvirei o cântico sonoro e alegre dos remadores fortes, nos seus barcos típicos, levando os seus produtos, frutos dadivosos de um trabalho rude e penoso. Ouvirei o trinado dos pássaros alegres. Enfim, a música da própria natureza, no sussurro do vento embalando as folhagens das árvores. Terei a companhia amiga dos meus servidores leais. E se ainda sentir nostalgia, irei à Casa Grande de Pedras, meu último reduto para espera da partida definitiva. Tungui falou tão apressado que não deu oportunidade de Qiang interrompê-lo. Depois, sensivelmente cansado, ficou calado por muito tempo, sem ser perturbado pelo filho que mantinha a mesma posição, sentado e olhando fixamente o pai. Porém, passados alguns momentos, foi o moço quem falou. Então é inevitável a sua volta. Sim, foi a resposta de Tungui. Tenho confiança que você poderá viver em Paris muito bem sem a minha presença, e quando tiver de iniciar as suas viagens, já terá adquirido o necessário conhecimento, e para que, sozinho e mais livremente, possa percorrer todos os países que desejar. Qiang sentiu que era inútil tentar fazer reviver a antiga intimidade que existia entre eles. Seu pai era muito sensível para poder esquecer rapidamente uma decepção sofrida. O rapaz compreendeu que perdera o melhor e o mais sábio dos amigos, mas, dotado de um temperamento muito forte e de um desmedido orgulho, nem mesmo para com seu bondoso pai teve o gesto humilde e complacente de pedir perdão pela sua atitude irreverente, pelas palavras cheias de desdém, pelo seu imperdoável indiferentismo à dor imensa em que vivia imerso seu pai, assim como pelo infortúnio de sua mãe, que ele sabia, vivia prisioneira por sua causa, num frio e oculto subterrâneo. Qiang era um desalmado e perverso. Limitou-se em dizer a Tungui que seria capaz, conforme ele dizia, de viver independente, precisando somente que ele lhe desse o necessário para enfrentar folgadamente a vida. Tungui sentou-se e com voz pausada respondeu. Já lhe disse e prometo que terá tudo quanto desejar. Agora, peço que me deixe só, preciso descansar. Estou fatigado e quero ficar completamente isolado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Qiang saiu imediatamente e foi sentar-se no mesmo banco onde estivera há poucos instantes conversando com o seu progenitor. Cabisbaixo, entregue aos seus pensamentos, ficou muito tempo, até que, com um rápido movimento, levantou-se e foi recostar-se a uma coluna, olhando o mar calmo, perdido no turbilhão das suas ideias confusas. Queria poder coordenar melhor os planos para o futuro que se apresentava cheio de surpresas, pois calculava muito o que teria de ver e admirar na grande capital onde iria ficar por longo tempo. Pelo que soubera por seus recentes amigos, já sentia uma curiosidade incrível de poder ver de perto tudo quanto lhe fora descrito por eles, já iniciados na trama tentadora da sedutora cidade. No adolescente inexperiente, que desabrocha bruscamente para os encantos e atrações da vida mundana, era natural a ansiedade que sentia de poder logo experimentar as sensações, até então desconhecidas, principalmente quando ouviu de jovens ricos e pervertidos, a descrição minuciosa de todos os segredos até então nunca desvendados. Qiang se revoltava com a educação que recebeu de seu pai, que jamais o fez sabedor dessas coisas, que ele agora desejava ardentemente conhecer. Nas conversações que manteve com os jovens companheiros de viagens, sentiu-se de tal maneira humilhado com a sua ignorância, atribuída unicamente à educação austera que recebera de Tungui, que sentiu grande alívio quando ele lhe participou que não o acompanharia mais. Assim, pensava ele, ficarei senhor da minha vontade e saberei em pouco tempo tudo quanto desejo,
talvez mais do que os meus amigos. Para isso tenho dinheiro bastante. Quero conhecer tudo quanto for possível da vida, nada me poderá deter, sou livre, e todos os obstáculos que porventura surjam à minha frente, serão derrubados com a força da minha vontade e do meu poder. A noite despontava lentamente e, já no céu quase todo escuro, apareciam estrelas brilhantes, clareando-o com o brilho intenso de suas luzes. Já se ouvia o ruído de passos apressados dos passageiros que se preparavam para a hora da refeição. Qiang então notou que tinha ficado muito tempo na mesma posição, absorvido no intrincado dos seus sonhos. Saiu vagarosamente em direção do seu aposento, para também ultimar o seu traje e voltar. Quando abriu devagar a porta, sobressaltou-se não vendo Tungui mesmo. Quis ainda recuar e voltar à sua procura, mas se lembrou do que ocorrera à tarde e desistiu. É conveniente evitar o encontro para que a cena não se repita. Já resolvi o que devo fazer e nada mais me deterá, meditou. Cuidadosamente se vestiu, e, pronto, procurou o grande espelho para ver se estava correto seu traje, e foi com satisfação que constatou que era na realidade um belo jovem. Elegantemente trajado, com os cabelos negros e sedosos bem penteados, os olhos de uma tonalidade rara, de olhar sedutor e enérgico, ereto na atitude arrogante, Qiang era um magnífico e raro tipo de chinês. Contente, saiu para logo encontrar os amigos que estavam à sua espera. Foi recebido com demonstrações entusiásticas, devido à sua esplêndida aparência. Depois, todos reunidos, conversando animadamente, se dirigiram ao salão donde já vinham os acordes de uma orquestra pronta para deliciá-los com músicas selecionadas e belas até altas horas da noite. Estava prestes a findar a viagem, e eles queriam aproveitar da melhor forma possível esses últimos dias. Tinham organizado diversos programas de divertimentos, todos repletos de interessantes atrações, para preencher todos os dias restantes. Fim da refeição, juntos ainda foram para um recanto do salão, onde, bebendo e ouvindo música, cada um contava uma das suas aventuras românticas passadas em diversas cidades do mundo, pois todos eles eram jovens ricos, viajados e pertencentes a famílias nobres. Vinham de uma viagem à China, país até então desconhecido de todos, e voltavam maravilhados com o que viram e com o encanto e pureza da mulher chinesa. Qiang, envergonhado, pois era o único entre eles que nada tinha para contar, nem uma só conquista, nem uma só viagem, não conhecia outra cidade além do seu cantão. Era também o mais jovem e todos prometiam, logo que chegassem a Paris, proporcionar a ele momentos alegres com noitadas boêmias, onde ele poderia iniciar com êxito a sua entrada nos círculos elegantes da sociedade francesa. Portanto, não fique decepcionado, pois brevemente estará engolfado no turbilhão alucinante da fascinante capital, e preso pelos seus tentáculos gigantes, diziam rindo os jovens. Ao longe, Tungui viu o filho elegantemente vestido entre os amigos, rindo alto, bebendo, demonstrando toda a alegria que transbordava de sua alma. No salão fartamente iluminado, todos demonstravam satisfação pelo término da viagem, já tão demorada. Poucos dias faltavam e era com alegria que todos desejavam chegar, apesar de a viagem ter sido divertida e interessante. Muito tarde foi que Qiang voltou para o quarto depois de uma noite de prazer. Tungui viu quando ele entrou e logo mais ouviu o seu ressonar tranquilo, porém ele não pôde conciliar o sono, passou todo o resto da noite pensando como deveria fazer logo que chegasse a Paris. Só pela manhã, quando o sol já aparecia no horizonte além, foi que ele, cansado, conseguiu dormir, mesmo assim para sonhar e acordar rapidamente, assustado e trêmulo. Mas olhando para o leito do filho viu que ele ainda não tinha despertado. Continuava a dormir calmamente. Feliz. Muito feliz. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal, e clique em vídeos ou playlist. 5. Importantes reencontros em Paris. Finalmente, depois de muitos dias de viagem, chegaram a Paris. Tungui, exausto, abatido e doente. Qiang, forte, alegre e cheio de esperanças, tendo na mente exaltada os mais loucos pensamentos.
Já bastante conhecedor da grande capital, foi com desembaraço que Tung deu os primeiros passos para a instalação confortável do filho. Não deixou de causar admiração ao jovem a facilidade com que seu pai tudo resolvia, como um perfeito conhecedor de todos os costumes franceses, assim como lhe surpreendeu ver a grande admiração e respeito com que ele era recebido nas mais cultas e renomadas sociedades e institutos célebres. Qiang, ao seu lado, ouvia atento Tung falar como se fosse, na realidade, um autêntico francês. Eram inúmeros os convites que chegavam para que ele concedesse entrevistas, assim como pedidos insistentes para que realizasse conferências, principalmente sobre a velha civilização chinesa, de que ele era abalizado conhecedor. Os dias corriam velozmente, pois eram tantos os assuntos a resolver que não deixavam nenhum instante de folga para o descanso necessário, só mesmo à noite é que podiam repousar. O moço, junto ao progenitor, sentia profundamente quanto era necessário ainda estudar, não para se igualar à cultura imensa e profunda de Tung, mas poder ao menos aproximar-se. Estava constantemente pedindo a ele que o ensinasse, porque pouco conhecia do idioma francês e sentia grande dificuldade, temendo sair só e não querendo pedir aos amigos. Queria parecer a eles que era realmente instruído. Tung continuava a tratá-lo com toda a atenção, porém sem aquela demonstração de afeto com que ele o tratava desde criança. Atendia a todos os seus pedidos, e queria que ele manifestasse com sinceridade o que desejava. Quero fazer, dizia Tung, tudo conforme a sua vontade, pode expor os seus planos. Qiang recusou diversos convites dos amigos, alegando não poder sair, pois estava atarefado com a sua instalação e precisava urgentemente começar a estudar, porém prometia breve procurá-los, e então, sim, poderiam juntos sair para os passeios combinados. Tung ouvia Qiang desculpar-se perante os companheiros, e sorria, admirado do poder de dissimulação do filho que, assim fazendo, dava tempo para que pudesse ambientar-se melhor e então aparecer com mais desembaraço perante os amigos. Convidou diversas vezes seu pai, para sair, no que foi atendido, indo a todos os lugares que ele queria, a diversos divertimentos e visitas, sendo que o rapaz cada vez mais se surpreendia com a facilidade de Tung, quer visitando personalidades eminentes, quer entrando nos mais requintados salões, ele não sentia a menor dificuldade. Ele era, na realidade, um perfeito fidalgo. As suas maneiras distintas e seu poder de atração pessoal eram deveras impressionantes. Tudo nele era correto, desde o trajar impecável até o porte distinto e simples. Então, quando conversava, trazia todos presos à magia das suas palavras. Conhecedor abalizado de todos os assuntos, era um prazer ouvir as descrições feitas por ele, principalmente das suas viagens aos pontos mais exóticos e afastados. Em tudo ele demonstrava uma cultura invulgar, mas quando falava sobre a China, ele se transformava completamente, como querendo que as suas palavras pudessem transmitir o mais claro possível todo o esplendor, toda a grandeza e todo o valor da pátria imensa, salpicada das mais positivas provas de heroísmo dos seus filhos diletos e abnegados. Tung sabia contar, repassado do mais entranhado entusiasmo, toda a história da China, como a patriarca venerável de todas as nações do mundo. Sentia-se, ouvindo as suas palavras empolgantes, o contágio do seu entusiasmo. Convidado por uma renomada instituição literária para fazer uma conferência no salão do tradicional Centro de Cultura, ele quis recusar, no que foi impedido por Qiang, que assim fazia não por admirar o valor real de seu pai, mas por vaidade de poder aparecer como filho de um homem tão culto e admirado. Tung compreendeu a atitude do filho, e mais uma vez, para satisfazê-lo e protegê-lo, acedeu ao atencioso convite. Foi uma noite de gala recepção ao ilustre chinês, que com a sua presença honrava a sociedade francesa, proporcionando a mesmo momentos de incomparável beleza, ouvindo as suas palavras repassadas do mais requintado encanto e do mais profundo valor. A satisfação de Qiang chegou ao apogeu quando, em companhia do pai, penetrou no austero e tradicional instituto,
sendo ambos recebidos com as mais tocantes provas de entusiasmo e veneração pela culta e fidalga assistência que se comprimia para ouvir mais uma vez as palavras do chinês talentoso que os distinguia com a sua presença cativante e altamente honrosa. No salão iluminado e florido, ao centro, numa grande antiga cadeira, Tung tomou assento, para dar início à sua palestra. Porém, antes de começar, pediu permissão para, ousadamente, num capricho de pai, apresentar a todos os amigos e admiradores o seu único filho, que vinha da China distante, aurir nas fontes incomparáveis da civilização francesa, todo o esplendor e todo o valor da sua cultura imensa e admirável. A esses amigos bondosos que o recebiam com tão gratas demonstrações de benevolência, tinha, no momento, a suprema coragem de apresentar seu filho Qiang Fu. Levantando-se e tomando Qiang pela mão, da cadeira distante e onde estava sentado, o trouxe para junto dele. Uma grande e prolongada salva de palmas reboou, quando Tung, em pé, apresentou Qiang, pálido e nervoso. Enquanto pai e filho recebiam no aristocrático salão da capital francesa os mais efusivos aplausos da assistência seleta, que os recebia nesse momento inovidável, em que Tung, ao lado do jovem, era aplaudido com delírio, ele, comovido, deixou que seu pensamento pairasse muito além, num pequenino pedaço do seu cantão distante, numa sombria casa de pedras, onde entreviu, como num sonho, o vulto delicado de uma linda chinesa, pequenina e frágil, qual uma preciosa estatueta de inestimável valor, sentada silenciosa numa úmida cela, tendo unicamente para consolo da sua solidão o estreito vão de uma minúscula janela, onde ela podia mirar um pedacinho do céu azul. Era, entretanto, essa mulher, a bondosa companheira dos seus dias felizes, da mocidade longínqua, e a mãe admirável e terna do seu filho adorado. Foi essa mesma pequenina e frágil mulher chinesa, vislumbrada agora nas brumas da sua sentida recordação, que lhe proporcionou os momentos mais felizes da sua vida, dando-lhe a satisfação de conhecer todas as emoções e todos os êxtases que um homem pode desejar de mais sublime para o prazer de seu ser, sempre insatisfeito e egoísta. Era essa mulher que ele agora entrevia, ofuscado pelas múltiplas luzes do salão parisiense, a mesma que lhe seu filho, como recompensa de tudo quanto de bom receberam dela, enclausuraram sem piedade, para depois fazê-la passar como morta. Mas ela ressurgia sempre na consciência de ambos, como um dardo penetrante, para fazê-los reconhecer o erro tremendo que cometeram. Para fazê-los sentir quanto foram ingratos, sem nunca proferir uma só palavra de revolta, sem um só gesto de protesto, lhe fez com que ele, Tung, nunca mais pudesse apagar da sua mente a hediondez do ato que praticara. Assim seria sempre para ele um recapitular constante dessa passagem horrível da sua tribulada existência. Mesmo tentando, num esforço inaudito, seria debalde conseguir esquecer essa visão que o torturava constantemente, pois, jamais poderia apagar da sua vida essa mancha escura que ele voluntariamente deixou cair nas páginas do livro da sua existência. Tinha gravada, com letras incandescentes no seu coração, a história de Li. Quando terminaram os últimos aplausos, Qiang voltou para o mesmo lugar e Tung deu início à palestra, debaixo do mais absoluto silêncio. Todos atentos, ouvindo-lhe as palavras sábias e ricas de expressões, não podiam imaginar que o seu coração nesse instante estava profundamente ferido. Na impassibilidade do seu rosto e do seu olhar, ninguém descobriria um só traço que demonstrasse as torturas cruéis em que vivia imerso. Só o seu filho aqui, de longe, num exame minucioso, compreendia o esforço supremo que ele fazia para ocultar as mágoas e as dores que sofria. Qiang ainda ignorava que seu pai estava doente, e não sabia que ele, não muito depois, teria de lhe fazer a mais terrível das revelações. Quem visse Tung, falando a uma assistência tão fina e elegante, não podia imaginar que esse homem forte já tinha sido atingido pela mais tremenda das moléstias, que o faria, não muito longe, ser repelido com horror por todos, que seria esquecido totalmente, que seria banido como um ser repelente. Ele, Tung, compreendia isso e pelo muito que ainda queria o filho, desejava aproveitar os derradeiros dias em que podia disfarçar a sua desdita,
e dar a ele o último testemunho da sua dedicação, não só os anos seguidos em que acumulou uma fortuna sólida para ele, como também se esforçou para galgar todos os degraus da fama e do prestígio, que, deixando de aureolar o seu nome, pudesse passar a fulgurar na fronte de Qiang. Por isso foi que acedeu ao honroso convite para fazer a conferência que, no momento, iniciava, calculando de antemão a possibilidade de poder, como fez, apresentar Qiang à sociedade francesa, reunida para ouvir a conferência tão ansiosamente aguardada. Se no rosto calmo de Tung não se descobria nada que denotasse o quanto sofria, o mesmo se dava com Qiang, sentado ao longe, atento, ouvindo as palavras de seu pai. Entretanto, distante estava da realidade de ouvir o que ele dizia, pois o seu pensamento vagava no mundo de cogitações tão confusas que ele não podia facilmente detê-lo. Só depois que chegaram foi que ele viu claramente quanto Tung era respeitado e como era grande o seu talento, e a facilidade com que sabia se portar num meio tão diferente do que habitualmente frequentava. Quem tivesse oportunidade de ver Tung, vestido com os tradicionais trajes chineses, percorrendo a grande casa estilo mongol, nas margens tranquilas do rio Cantão, não podia deixar de surpreender-se vendo-o depois vestido elegantemente à maneira europeia, falando desenvolto o mais perfeito francês. Tão marcante era essa metamorfose que até o próprio filho causava verdadeira e impressionante surpresa. Qiang só agora compreendeu quanto errara ao dizer rudemente ao seu pai que não precisava da sua companhia e dos seus conselhos. Mediu o quanto lhe seria vantajoso tê-lo ao seu lado, facilitando-lhe o caminho para que pudesse, com mais rapidez, galgar as altas esferas sociais tão ardentemente almejadas por ele. Sabia que seria inútil tentar recobrar a confiança dele. Ele o tinha magoado tão fortemente, que seria baldada uma tentativa para fazê-lo esquecer. Devia procurar, o mais depressa possível, que ele lhe facilitasse todos os meios necessários para que, depois de sua volta, pudesse com mais desembaraço se movimentar sozinho numa sociedade tão oposta à que estava acostumado a frequentar. Quando Tung terminou a conferência, foi rodeado de inúmeras pessoas que, calorosamente, o foram cumprimentar e agradecer pelos momentos de imenso prazer que lhes proporcionara, dando-lhe o ensejo de ouvir a palavra ponderada e sábia de um grande filósofo e historiador eminente. Cortesmente recebia a todos e apresentava pessoalmente seu jovem e único filho Qiang, que, impecável, retribuía as saudações, esforçando-se para falar o mais correto possível. Entretidos, conversavam com os presentes, quando Tung sentiu que braços fortes o apertavam de surpresa. Voltou-se imediatamente e deparou com um chinês já idoso que o abraçava comovido. Foi um momento de tão grande satisfação para ambos, que ficaram esquecidos de onde estavam, falando o intrincado dialeto mongol, como se estivessem no próprio rincão querido. Todos os presentes, silenciosos, contemplavam aquela efusão de alegria dos dois velhos amigos. Só depois de passados os primeiros momentos foi que se lembraram de onde estavam e, sorridentes, se voltaram para os convidados, pedindo desculpas. Notou Tung que o amigo não estava só, pois ao seu lado uma linda chinesinha contemplava os dois. Foi quando o velho chinês a tomou pela mão e trouxe-a para junto de Tung, dizendo: "Apresento-lhe a minha filha Mei Ling, que quando a viu pela última vez era ainda uma pequenina criança, hoje está quase moça." Tung tomou as mãos da formosa jovem e carinhosamente a cumprimentou, para logo afastá-la bruscamente, movimento este que não deixou de ser notado pelo amigo. Imediatamente Tung apresentou o seu moço, dizendo também: "Agora quem vai fazer a surpresa sou eu, este é meu filho Qiang." Qiang aproximou-se e cordialmente cumprimentou o velho chinês, que não deixou de admirar o belo jovem, filho do seu antigo companheiro. Depois fez a apresentação de Qiang a Mei Ling. Parados em frente um do outro, sem dizer uma só palavra, ficaram os dois contemplando-se mutuamente. Mei Ling admirou o porte elegante do rapaz e o modo distinto com que ele a cumprimentou, igual ao de um autêntico parisiense. Porém, Qiang, ao ser apresentado à jovem chinesa, sentiu inopinadamente uma atração tão violenta, que com esforço conseguiu manter-se corretamente,
não deixando transparecer todo o entusiasmo que lhe causou a aproximação inesperada. Era realmente Mei Ling encantadora, na radiosidade primaveril dos seus 15 anos. De porte pequenino, porém gracioso e leve, qual delicada libélula que, liberta de estreito casulo, tenta alçar os primeiros voos em busca da liberdade, já atraída pelo perfume inebriante de sedutoras flores. Assim, Mei Ling, mimosa florzinha transportada da China distante para a entontecedora capital francesa, era para Qiang, também no despertar violento da vida, uma tentação irresistível. Mudo, analisa meticulosamente a beleza impressionante da chinesinha que, embaraçada, estava parada junto dele. Reconheceu que ela era um verdadeiro tipo de beleza. Tudo em Mei Ling era perfeito, porém o que mais o impressionou foram os seus olhos oblíquos, desmesuradamente brilhantes e sedutores, e quando ela os fixou demoradamente, eles ficaram como que parados qual um feixe de luz resplandecente, iluminando seu rosto e dando ao mesmo uma expressão estranha e atraente. Qiang sentiu que ela ficaria para sempre no seu coração, pois desde o momento em que a viu junto de si não pôde deixar de sentir que a jovem era, na realidade, o tipo idealizado por ele. Outras mulheres poderiam cruzar na sua vida, mas Mei Ling nunca seria igualada. Naquele mesmo instante ele, com todo o seu poder de vontade, determinou que ela lhe pertenceria. Quando Tungui e seu amigo se voltaram e viram os dois jovens juntos, conversando alegres, sorriram satisfeitos. Depois os quatro saíram, sendo que Mei Ling e o pai foram atenciosamente acompanhá-los ao local onde se hospedavam. Tiang Pei era um distinto chinês que há muitos anos residia em Paris, sendo que Mei Ling, sua última filha, veio para a França com poucos meses, não conhecendo portanto sua verdadeira pátria. Como Tungui, Tiang era também natural de Cantão e foram muito amigos, desde a infância. Juntos fizeram inúmeras viagens pelo mundo, pois Tiang era muito rico. Casaram-se quase na mesma ocasião, e a senhora Pei era uma chinesa muito distinta, não tendo porém a beleza de Li. Amigas sinceras, foi para Li uma imensa tristeza quando Nai deixou definitivamente Cantão. Os seus múltiplos negócios motivaram a resolução de Tiang em deixar sua pátria, encontrando na França grandes possibilidades que não lhe eram fáceis na China. Além de Mei Ling, tinha Tiang mais dois filhos, que estudavam no mesmo instituto onde Qiang pretendia também se matricular. Tungui sempre encontrou no velho companheiro um verdadeiro amigo, mas como ele tinha deixado de vir há muitos anos a Paris e agora, chegando, não o tendo procurado imediatamente, Tiang quis lhe fazer uma surpresa indo assistir a sua anunciada conferência. Convidou Mei Ling e, juntos, foram à procura do amigo querido. Quando voltou, lembrou-se de que Tungui não dissera uma só palavra sobre Li, e ele, na confusão do momento, imperdoavelmente, não tinha também lhe perguntado. Mei Ling, que era uma filha extremosa, surpreendeu-se com a atitude de Tungui e de Qiang, demonstrando sinceramente a seu pai que eles não foram corretos assim fazendo. Tiang notou isso, mas desculpando o amigo, disse que, naturalmente fora devido exclusivamente a um momento, um tanto tumultuado. Quando chegaram foi a primeira pergunta de Nai. Como passa minha amiga ali? Tiang, embaraçado, não soube como responder. Nai insistiu e ele, atrapalhado, tentou explicar à esposa que, devido ao grande número de pessoas em volta de Tungui, não teve oportunidade de fazer certas perguntas, no que ela o reprovou severamente, dizendo que era imperdoável o procedimento dele para com Li, amiga dedicada que sempre foi de ambos. Mais calma, perguntou outras coisas, e o esposo, então, contou que Tungui veio trazer o filho para estudar em Paris. Com entusiasmo, descreveu Qiang para Nai, participando que Li e seu pai viriam breve visitá-los. Mei Ling, sentada ao lado, ouvia tudo quanto seu pai contava. E veio então na sua mente o vulto de Qiang, e sentiu que lhe deixara forte impressão. Tentou afastar o pensamento do jovem chinês, mas não conseguiu. Ao mesmo tempo, ficou surpreendida de ele também não ter dito uma só palavra a respeito de sua mãe, ausente sozinha na pátria distante e, voltando-se para Nai, pediu.
Conte-me como é sua amiga Ali. Nai voltou-se, ao ouvir da filha fazendo uma pergunta tão inesperada, e a interrogou. Por que deseja saber como é minha amiga Ali? Curiosidade, simplesmente. Ela é uma chinesa e tudo quanto se refere à minha pátria gosto de saber. Nai sorriu bondosamente e contou a sua filha. Li é de uma rara beleza, difícil de ser encontrada, além disso, de uma bondade incalculável. Delicada e simples, atrai irresistivelmente. Não posso compreender como Tung, tão inteligente, viajado, culto, admirador do belo, não tenha por sua esposa verdadeira admiração. Nunca viajou com ela, o que me surpreende, pois tenho certeza que lhe despertaria, em qualquer sociedade, grande entusiasmo pela sua beleza impressionante. Quando deixei Cantão, Qiang era bem pequenino, e Li tinha pelo único filho uma idolatria sem par. Estou ansiosa para que Tung venha logo nos visitar e possa dar notícias detalhadas dela. Mei Ling ouviu atenta tudo quanto Nai contou e, mais uma vez, reprovou a atitude, principalmente de Qiang. Ficando a sós com Tung, Qiang deu expansão ao seu entusiasmo pela beleza de Mei Ling. Sentado em frente ao pai que, exausto pelo esforço desprendido, estava deitado, o crivou de perguntas. Por que não procurou há mais tempo Tiane, seu velho amigo? Pretendia, logo que estivesse mais descansado, fazer-lhe uma surpresa. Por que você nunca falou de sua filha Mei Ling? Tung olhou demoradamente seu filho e, com um leve sorriso, respondeu. Queria, mais uma vez, lhe proporcionar uma bela surpresa. Qiang olhou para o pai, que continuou deitado, tendo fechado os olhos. Porém, o moço não levou isso em consideração e, ansioso, continuou a interrogá-lo insistentemente. Você sempre foi amigo de Tian? Sim, respondeu Tung. Qiang ficou por alguns instantes calado e foi então que Tung, abrindo ligeiramente os olhos, viu o filho com uma fisionomia sombria, demonstrando que um pensamento forte o perturbava muito, porém não quis interrogá-lo, ficando à espera de que ele voltasse a conversar outra vez. Momentos passados, Qiang bruscamente perguntou-lhe. A mãe de Mei Ling era também amiga de minha mãe. Tung, como se tivesse sido atingido por uma faísca elétrica, sentou-se incontinenti no leito, demorando o olhar penetrante em Qiang, que, impassível, não retirou os olhos do rosto congestionado de seu pai, que, pela primeira vez, depois de muitos anos, ouvia inesperadamente seu filho balbuciar estas palavras há tanto tempo esquecidas por ele. Minha mãe. E com uma entoação delicada. Ficou sentado, sem poder articular uma só sílaba. Frente ao filho, ele sentiu uma emoção tão diferente que não pôde, no momento, subjugá-la como o desejava. Foi depois de prolongada espera que o rapaz, impaciente, renovou a pergunta, e Tung, num esforço tremendo, disse. Sim, foram amigas inseparáveis, e é esse o motivo principal por que temo a visita aos meus velhos e sinceros amigos. Nai vai nos crivar de perguntas, assim como não nos perdoará facilmente por não termos informado a morte de Li. Tung pronunciou essas palavras como se elas fossem brasas acesas que tivessem queimado dolorosamente a sua epiderme. Qiang também denotou contrariedade ao ouvir seu pai referir-se à morte dissimulada de sua infeliz mãe, prisioneira de ambos. Veio na sua mente recordação de Mei Ling, tão delicada, e já sentia que não poderia jamais esquecê-la. Sentiu, como seu pai, um forte estremecimento ao pensar que ela pudesse algum dia vir a saber que a sua mãe era leprosa e vivia. Debalde praticar um hediondo atentado, pois lhe ressurgia, constantemente, como um fantasma ameaçador e terrível para fazê-los reconhecer o quanto erraram. Seria um fantasma que os haveria de seguir passo a passo, muito lentamente, mas que não os deixaria nunca. Nunca. O jovem era, porém, muito forte, e foi passageiro esse momento de reflexão e hesitação. Logo se levantou como para reaver as energias perdidas. Andou muito tempo, no pequeno espaço do aposento, com as mãos fortemente apertadas e a fisionomia carregada. Enquanto assim fazia, Tung se mantinha sentado, com a cabeça baixa,
em silenciosa atitude. Era muito tarde da noite e estavam cansados das emoções violentas que experimentaram nesse longo dia. Qiang abriu as janelas do aposento e uma rajada intensa de vento frio invadiu todo o interior. Sentiu um bem-estar agradável quando o vento da noite bateu no seu rosto, refrescando-o delicadamente. Foi até a janela e aspirou longamente o ar puro, aurindo assim mais calma e energia. Olhou o firmamento estrelado e pensou, então, na grandeza do céu sem fim. Sem querer, sentia uma estranha nostalgia. Sentia, naquela noite longa e fria, em que ele se via solitário, aparecerem à sua frente fantasmas que, ameaçadores, faziam-no rever episódios de sua vida até então quase completamente olvidados. Rememoração que o induzia, sem desejar, a um autoexame minucioso, reconhecendo-se, forçado pela consciência, juízo implacável, que era um grande culpado. Voltou-se depois de alguns momentos e viu que seu pai estava assentado na mesma posição. Penalizado dele, veio sutilmente sentar-se ao seu lado no leito. Pôs a mão sobre o seu ombro e delicadamente falou. Vamos, meu pai, é muito tarde e você deve estar exausto. Esqueça tudo isso. Tung se deitou e o mesmo fez Qiang. Logo mais ele dormia tranquilo e seu pai, ainda acordado, repetia mentalmente suas palavras. Esqueça isso. Como se fosse fácil e possível. Qiang era jovem e nessa fase tudo era passageiro, mas Tung era velho e, na sua mente cansada, pelo constante meditar, era difícil esquecer como seu filho o aconselhou. Pensava. Preciso visitar Tiane, tenho de ir, necessito de todas as minhas energias para poder resistir ao interrogatório de Nai. E assim, num constante pensar, as horas iam se passando lentamente e a aurora já se aproximava. Tung ainda não tinha conseguido dormir. Só com os primeiros albores da madrugada foi que ele conseguiu dormir. Dormiu, mas, mesmo assim, perturbado com sonhos terríveis. Sonhou que estava na casa grande de pedras. Descia às ocultas a velha escada do subterrâneo. Abriu cuidadosamente a pesada porta, receoso de assustar-lhe. Queria ver logo como ela estava. E qual não foi a sua surpresa, ao deparar não com um Li leprosa e horrível, mas via à sua frente Li, jovem e bela, como nos primeiros anos de casados. Estava parado, surpreso, sem poder articular uma só palavra, quando Li gritou horrorizada. Saia da minha frente. Tenho medo. Tenho medo. Quem é você? O que vem fazer aqui? Saia. Saia. Tung tentou se aproximar dela, que corria espavorida para junto da porta tentando fugir. Saia, gritou alto. Quem é você? Sou Tung, seu marido, que vem de muito longe para revê-la. Não. Está mentindo. Tung é forte e belo, e você é um leproso horripilante. Afaste-se de mim. Tenho medo de seu rosto coberto de chagas que sangram. Saia. Saia. Tung, em soluços, tentou explicar. Venha, Li, venha. Li. Não tenha medo, sou Tung e não sou leproso. Mentira. Mentira. Olhe no espelho, e correndo voltou-se para apanhar um pequenino espelho, que estava pendurado na parede muito alva, e o apresentou a ele, que, olhando, viu refletido na transparente lâmina de cristal seu hediondo rosto de leproso. Gritou e acordou trêmulo. Foi tão aflito o grito de Tung que acordou Qiang. Vendo então seu pai sentando nas bordas do leito, com a cabeça entre as mãos e soluçando convulsivamente, levantou-se e chegou junto a ele, perguntando angustiado. O que sente? Por que chora tanto? Fale, meu pai. Tung ergueu a cabeça e, olhando o filho, com voz entrecortada pelos soluços, disse. Sonhei com Ali. Qiang mudou de expressão e, com voz irônica, respondeu. Julguei que fosse mais sério o seu sonho. Então, por que sonha com uma mulher, chora desse modo e fica nesse abatimento tão acabrunhador? Que é isso, meu pai? Perguntou novamente. Por acaso está ficando um homem fraco? Tente reagir, deixe de lado essas tolas preocupações e continue a viver alegre. Mas ele continuou com a cabeça entre as mãos,
alheio às palavras do filho. Este, vendo que ele não dava atenção aos seus conselhos, saiu do aposento, deixando-o só. Muito tempo ficou Tungui na mesma posição. Só levantou a cabeça quando sentiu que um raio forte de sol batia sobre ele, dando uma sensação desagradável, pois era abrasador nessa hora. Levantou-se vagarosamente, sentindo os membros entorpecidos pela posição forçada em que esteve durante muito tempo. Com dificuldade, conseguiu dar os primeiros passos, indo até a janela, que estava aberta, e se debruçou, olhando indiferente o movimento intenso da larga rua, que nesse instante já era grande. Estava ainda olhando os transeuntes, que ligeiros passavam em sentidos contrários, quando viu Qiang, impecavelmente vestido, atravessar a rua e seguir apressado. Vendo ao longe o filho, observou-o até perdê-lo completamente de vista. Depois que voltou, foi sentar-se na cadeira em que Qiang costumava ficar. Outra vez deixou que seu pensamento vagasse alheio a tudo, só pensava em Li. Era impossível esquecê-la. Sentia forte desejo de voltar breve para a China. Tungui, em poucos dias, resolveu todos os seus problemas. E atendendo ainda a um pedido do filho acedeu de, antes de seguir para a China, ir com ele até a Itália, numa ligeira viagem de recreio, aproveitando também para apresentá-lo, como fez em Paris, a alguns aos seus velhos amigos italianos. Nesses dias em que ele, apressado, procurava organizar tudo para Qiang, de modo que ele não sentisse grande dificuldade quando estivesse só, pediu-lhe, certa tarde, quando ambos conversavam amistosamente: Qiang, agora que já providenciei tudo quanto você precisava, tenho um pedido a lhe fazer. Admirado, o moço olhou para ele, pois é muito que seu pai não falava com esse tom de voz, igual ao que tinha antes do incidente passado no navio. Alegre, respondeu: Pode pedir, meu pai, estou ansioso por saber o que deseja. Tungui demorou a fazer o pedido. Depois, quase com dificuldade, pediu: Quero que vá comigo à casa de um pintor, antigo amigo meu, e que pose em traje tipicamente chinês, para uma tela que desejo levar para a China. O rapaz deu uma grande gargalhada e disse: Meu pai, pensei que fosse mais sério o seu pedido. Porém, estou pronto a satisfazê-lo. Pode marcar o dia para o início e pedir ao seu amigo para apressar, pois muito breve, temos de ir à Itália. Logo no dia seguinte, Qiang começou a posar para o renomado pintor, que, com a maestria do seu genial talento, ia, com nuances fortes e perfeitas, fazendo surgir, como um milagre do pincel, a imagem maravilhosa de um autêntico chinês, vestido ricamente e soberbamente belo no esplendor da sua mocidade. Essa tela Tungui levaria para a China e seria a sua companheira inseparável na solidão em que iria viver na luxuosa casa, nas margens do rio Cantão. Dias após dias, o jovem, incansável, posou e aliviado respirou quando foi terminada a célebre tela. Durante esses dias em que ele ia, em companhia de seu pai, ao ateliê do pintor, Tungui disse-lhe: Precisamos ir à casa de Tian. Não podemos mais adiar essa visita. Satisfeito, o filho concordou e, ao terminar a hora fixada pelo pintor, foram fazer a visita a tanto prometida. Qiang não mais tinha visto Mei Ling e era imenso seu contentamento em poder revê-la nessa tarde. Tungui caminhava ao lado de Qiang, seriamente preocupado, pois sabia que iria enfrentar uma grande luta. Tinha certeza de que Nai não pouparia a curiosidade de saber pormenorizadamente toda a história de Li. Sabia que ele teria de enfrentar a situação sozinho, pois Qiang só pensava em poder rever Mei Ling, deixando tudo entregue a ele que, realmente, era o maior responsável. Trêmulo ficou ao deparar com a residência de Tian. O seu coração bateu aceleradamente ao ouvir passos que se aproximavam. Sentiu uma forte emoção e foi preciso se apoiar nos braços do filho. Quando Tian avistou seu velho amigo, foi logo abraçando-o fortemente e chamando alto por Nai. Esta, chegando, e vendo Tungui ao lado do esposo, foi, antes mesmo de cumprimentá-lo, dizendo: Tungui, como vai a minha amiga Ali? Ele abaixou a cabeça, deixando o casal surpreendido. Todos ficaram calados, até que Tungui,
com dificuldade, disse. Nai, a sua amiga ali morreu. Mas, Tung, conte-nos como foi e quando. Tien voltou-se para ela, e bondosamente pediu. Nai, tenha paciência, Tung nos contará tudo. Antes, veja Qiang como está um belo jovem. Foi quando Qiang se aproximou e cerimoniosamente a cumprimentou. Nai ficou muito tempo olhando para ele, e depois disse. Parece incrível que seja o mesmo menino que eu deixei nos braços de minha inesquecível Li. Qiang deve sentir uma grande tristeza por ter perdido tão cedo a sua mãe, aquela adorável amiga que nunca deixei de recordar e sentir saudade. É muito jovem ainda para realmente avaliar o que tão cedo perdeu. Sua mãe, além da incomparável beleza que possuía, tinha a mais privilegiada alma, era inata a sua bondade. Filho, sinceramente, compartilho da sua dor por ter perdido tão prematuramente a sua linda mãe, e comovida abraçou Qiang, durante muito tempo. Depois, ainda com voz entrecortada pelos soluços, disse. Aqui, meu filho, você encontrará sempre uma amiga sincera e um lar onde pode compartilhar como se fosse seu. Quero, se for possível, fazer tudo o que você desejar, em homenagem à minha querida Li. Tung, Tiang e Meiling, silenciosamente, presenciavam essa manifestação emocionante e carinhosa de Nai. Foi Meiling quem primeiro falou. Sim, Qiang, assim como disse minha mãe, eu também ofereço a minha amizade e fico certo de que sinceramente compartilho, como meu pai, da grande dor, que sei, ainda tortura sua alma e a de seu pai. Voltou-se e abraçou afetuosamente Tung, que tinha os olhos cheios de lágrimas. Tian, desejando terminar a tocante cena, num esforço disse. Deixemos isso para depois, vamos agora conversar alegremente. Vamos, Nai. Venham, Meiling e Qiang. Sentaram-se os cinco e procuraram conversar satisfeitos, porém, forçados, pois parecia que pairava entre eles a sombra de Li. Era Tian quem mais se esforçava para manter uma palestra agradável. Perguntou a Tung quando voltaria à China, interessado em saber detalhes da sua querida cidade, dos amigos e do comércio, pois ele ainda possuía lá grandes e prósperos negócios. Tung a tudo respondeu, procurando contar tudo o mais minuciosamente possível. Depois participou a sua próxima partida para a Itália, onde ia numa rápida viagem, somente para apresentar Qiang a velhos amigos e rever também algumas cidades que, outrora, tanto gostava de visitar. Sei que esta será minha última viagem, irei depois para a China, e esperar o momento da última e definitiva viagem. Todos conversavam, só Nai é que se mantinha calada, ouvindo atentamente tudo quanto diziam. Em dado momento, bruscamente olhou para Tung e Qiang, e perguntou. Ainda não sei do que Li morreu. Foi repentina sua morte, Tung? Atingido pela inesperada pergunta de Nai, voltou-se tão rapidamente com um olhar aflito que impressionou a todos. Ficou olhando Nai, que, também angustiada, olhava para ele. Sem poder pronunciar uma só palavra, deixou que lágrimas brotassem nos seus olhos pequeninos e deslizassem pelo rosto pálido. O silêncio era completo, ninguém ousava interrompê-lo. Todos estavam impressionados com a pergunta brusca de Nai e com o aspecto de Tung, que continuava calado, deixando que as lágrimas deslizassem mansamente. Foi depois de um longo silêncio que Tian conseguiu dizer. Tung, meu velho amigo, perdoe a Nai essa curiosidade, que é motivada somente pela grande e sincera amizade que a ligava ali. Mas fico certo de que todos nós lamentamos profundamente a grande perda que você sofreu. Mais uma vez Tung voltou-se para ouvir atento às palavras do amigo, o mesmo fazendo Qiang, que olhou com insistência para o pai, como atemorizado de que ele, num momento de exaltação, pudesse deixar escapar a revelação terrível, confessando a verdade aos velhos amigos. O jovem tinha receio, pois há muito tempo notava que seu pai vinha sofrendo, e a causa principal era a moléstia de sua mãe e o seu aprisionamento no oculto subterrâneo. E agora, com as perguntas constantes de Nai, temia que ele não tivesse a força precisa para dissimular toda a verdade da história de Li.
Sentiu-se aliviado quando ouviu seu pai, com voz calma e pausada, responder a Tiang agradecendo as demonstrações de amizade, não só dele como de Nai. Se não tinha contado com fidelidade toda a verdade sobre a morte de Li, era porque lhe faltava coragem. Desde que ela desaparecera, excepcionalmente falava no seu nome, nem mesmo com Qiang. Compreendo, meu bom Tung, a sua mágoa e a sua perda, e acho que tem razão de assim proceder. Nai, cabisbaixa, olhava demoradamente agora para Qiang, que, alegre, conversava com Mei Ling, não denotando o menor vestígio de constrangimento pela cena desagradável passada há tão poucos instantes. Tung e Tiane, a convite deste, tinham saído para o terraço, onde, sentados em cômodas cadeiras, conversavam baixo. Nai podia observar livremente o jovem filho da sua grande amiga. Ela não podia compreender por que sentia essa vontade imensa de saber a verdade sobre a inesperada notícia da morte de Li. Dizia consigo mesma: como pode Tung, tão nosso amigo e tão educado, cometer uma falta assim? Não creio que fosse devido à grande dor. Não. Não creio. Pois passados os primeiros dias, ele, já refeito do abalo, podia ter participado aos amigos distantes a triste ocorrência. Tung está muito mudado. Noto que ele não é o mesmo homem alegre e forte que conheci na China. O seu olhar é triste e vago, encobrindo uma grande preocupação. Percebo também algo de anormal no seu rosto. Parece que a sua pele está mais grossa e mais rosada, e ele um tanto esquivo, evitando apertos de mão prolongados, retirando-as bruscamente, receoso. Vi bem, quando Mei Ling sentou-se ao seu lado e, afetuosa, pousou a mão sobre a dele. Foi rápido o movimento que fez para retirar as mãos de junto dela. Todos esses pensamentos bailavam na mente de Nai que, ao lado, sozinha, continuava vendo Qiang e Mei Ling alegres e felizes conversando tranquilamente, o mesmo fazendo os dois velhos amigos no terraço próximo. Por que só ela, Nai, é que tinha essas dúvidas, desde o momento que Tung viera visitá-los? E tão imerso estava nos seus pensamentos, que não viu que já estava escurecendo e que uma tênue penumbra invadiu o grande salão. Apressada, levantou-se à procura de luz, voltando logo trazendo um rico e artístico candelabro, tendo diversas velas, e colocando-o numa mesinha situada num recanto do salão. Mei Ling, delicada, sorriu para ela e, levantando-se, chegou bem junto dela, beijando-a com afeto. Ligeira, voltou para perto de Qiang que não deixou de notar o gesto terno e amigo de Mei Ling. Momentos depois, Tung e Tian também entraram. Nai os recebeu com alegria, oferecendo novamente uma cadeira a Tung, que agradeceu, recusando devido ao adiantado da hora. Chamou a atenção de Qiang, despedindo-se dos amigos, retirou-se, participando a sua breve partida para a Itália, onde demoraria pouco, pretendendo voltar o mais breve possível para a China. 6. Em busca da fé no regresso à China. Poucos dias depois, Tung e Qiang deixaram Paris rumo à Itália. Iriam primeiro a Roma, onde passariam poucos dias, seguindo, então, numa ligeira excursão, pelas formosas cidades que o moço tinha mais vontade de conhecer. Quero ver Veneza, meu pai, sinto por essa cidade uma atração incrível, quero percorrer os seus canais e as suas vielas, quero ver de perto os seus palácios, pois só assim poderei compreender toda a história dessa cidade sem par. Nas suas gôndolas tradicionais levadas por remadores românticos, ouvindo as suas canções dolentes e mornas, quero percorrer, um por um, todos os seus canais. Vamos logo visitar Veneza, depois, então, com mais vagar, veremos Roma. Tung ouvia atento seu filho e com ele tudo concordava. Sim, podemos, logo ao chegarmos, organizar o nosso itinerário. Iremos para onde você quiser. E foi assim que resolveram ir logo a Veneza. Foi para Qiang um deslumbramento a realização desse sonho, há tanto tempo esperado. Em companhia de Tung, que como em Paris não sentiu a menor dificuldade, percorreram todos os recantos da linda cidade tradicionalmente falada. Dias após dias foram de surpresa para o rapaz. Atento,
Ouvia as explicações do seu pai que ele reconhecia ser o melhor Cicerone que se podia desejar. Respondia com abalizadas explicações tudo quanto ele perguntava. Porém, o que mais surpreendeu Qiang foram as visitas aos museus de arte onde ele, artista e profundo admirador do belo, encontrou margem para sua completa satisfação. Defronte às grandes telas, mudo de emoção, via, concretizados em cores e contornos, os sonhos maravilhosos de geniais artistas italianos. Era preciso que Tungi o despertasse da contemplação para fazê-lo voltar à realidade. Vamos. Temos tanta coisa ainda para ver. E Qiang, então, dizia. Tenho de voltar muitas vezes à Itália para poder sentir melhor a beleza desse pedaço privilegiado do mundo. Compreendo agora, meu pai, por que gostava tanto de aqui vir. Foi com dificuldade que convenceu o filho a sair de Veneza, seguindo a visitar outras importantes cidades. Foram todas verdadeiras surpresas para Qiang, que não podia reter o seu grande entusiasmo diante de tanta beleza e de tanta arte. Florença foi para o jovem chinês uma surpresa inesquecível. No perambular pelos museus famosos, ficava parado diante dos quadros, numa contemplação que só mesmo os inspirados na divina arte eram capazes de sentir o que o jovem sentia. Era sincero o seu entusiasmo pelas maravilhas que lhe eram dadas, no momento, apreciar. Tungi o seguia pacientemente constatando que, na realidade, seu filho seria muito em breve a personificação do que ele fora. Nesses mesmos museus ele passara horas de imorredoura alegria percorrendo os imensos salões, junto com outros admiradores, ou então, sozinho, para maior deleite de sua alma, sempre em busca do belo. Nessa mesma cidade, teve oportunidade de conhecer inúmeros artistas que se tornaram verdadeiros amigos, a quem ele agora iria apresentar seu filho, também sincero admirador das artes. Foi a um desses renomados pintores que Tungi encomendou mais um retrato de Qiang, vestido como ele gostava, em trajes típicos de fidalgo chinês. Tiveram de demorar mais alguns dias em Florença para que Qiang posasse para a realização de mais um desejo de seu pai, que era levar outro retrato dele feito por célebre pintor, e queria enriquecer ainda mais a sua valiosa coleção de pinturas, no rico salão da sua residência em Cantão. Foram, depois, ligeiramente, visitar mais algumas cidades. Milão, outra maravilha da Itália, orgulho de seus filhos, patriotas exaltados não só das suas preciosidades artísticas guardadas cuidadosamente nos museus, como das suas famosas igrejas, dos seus palácios majestosos, e sobretudo dos seus ilustres e célebres filhos, como diversos papas que ocuparam o trono de São Pedro, o que era motivo ainda maior para que os filhos de Milão ostentassem grande orgulho de terem nascido naquele pequeno e glorioso pedaço da Itália. Qiang quis ainda conhecer, em companhia de Tungi, outras cidades, não atendendo o pai ao seu apelo, pois desejava voltar logo à China. Quero ver Gênova, insistia ele. E Tungi, não podendo negar nada a ele, foi a Gênova, que também não visitava há muitos anos, pois da última vez em que esteve na Itália, não fora possível ir. Era uma cidade de que ele não só gostava muito, como tinha também negócios importantes. Estava pronto para ir passar uns dias na grande cidade, quando foi convidado por diversos amigos para uma excursão ao longínquo Egito. Ele, entusiasmado, deixou para outra vez a visita a Gênova, sendo que era essa agora a sua oportunidade. Gênova, porto de grande movimento e intenso intercâmbio comercial, visitado constantemente por inúmeras caravanas de viajantes, atraídos por sua beleza e pelos seus museus que contêm obras célebres de incalculáveis valores. Os seus palácios eram soberbos e o seu aspecto magnífico. Qiang guardou de Gênova grata recordação, pois essa sua primeira visita ficou gravada para toda a sua vida. Quando, anos depois, conversava sobre suas viagens, ele não esquecia de citar Gênova e descrever com ardor a beleza desse encantado porto italiano. Agora, meu pai, ainda há um pedido, quero ver de perto o Lago de Como. Já conheci diversas cidades importantes e muitas outras que, apesar de menores, são também encantadoras, mas quero ir ver esse recanto tão decantado da terra.
Tungui tudo providenciou e foi para Qiang a maior surpresa que experimentou na sua vida. Cada cidade que conhecia, ele, apesar de achar tudo maravilhoso, esperava ver outras mais belas, mas ao visitar o lago de Como, o seu entusiasmo chegou ao auge, e nos transportes da mais viva admiração confessava a Tungui: "Meu pai, creio que não é possível se encontrar uma beleza maior do que esta que nos é permitido contemplar nesta paisagem encantadora." "Sim, meu filho, este lago é único." Qiang, estático, falava: "Meu pai, essas colinas verdejantes. Não pode haver coisa a mais bela. Não pode." Foram dias inesquecíveis, de constantes passeios, e Qiang, cada vez mais contente, formulava já projetos para a nova excursão a Como. Numa tarde de estonteante beleza, em que todo o lago era envolvido pelos últimos reflexos do sol posto, o moço se aproximou de Tungui e, confidencialmente, muito baixo disse-lhe: "Meu pai, já resolvi que a minha próxima visita a este lago será com a companhia de Mei Ling." Tungui olhou para o filho e viu que nada o demoveria desse seu desejo. Sorriu satisfeito, pois adorava a filha de seus velhos e sinceros amigos. Seria para ele a concretização de todos os seus sonhos, Mei Ling ser a Senhora Fu. Tão orgulhoso ficou com a revelação de seu filho que esqueceu até mesmo a doença terrível que ocultava. Porém foi passageiro, pois veio logo a recordação da verdade, e ele mais uma vez curvou a cabeça vencido. Qiang, ao se voltar, vendo Tungui de cabeça baixa, falou alto: "Então, meu pai, parece que você ficou triste com a minha confissão." Tungui estremeceu e, sem poder se conter, tomou as mãos do filho, e com emoção murmurou: "Qiang, você me deu, com essa confissão, a maior alegria. Quero Mei Ling como uma filha." E redrou rapidamente as mãos. "Agora precisamos ir a Roma, onde tenho muito que providenciar." Saudosos deixaram Como, e numa rápida viagem visitaram ainda outras cidades, até que, numa fresca manhã, chegaram a Roma. Instalados num luxuoso aposento reservado especialmente para eles, pôde Qiang descansar da viagem apressada feita por ele e seu pai. Passou todo o dia deitado, o mesmo não acontecendo a Tungui, que logo saiu para tratar dos seus negócios, pois era visível a sua vontade de voltar. Passou todo o dia ausente, e Qiang não pôde sair, pois além de não conhecer nada da grande cidade, não sabia também falar o idioma italiano. Admirava seu pai, que era um poliglota, falando corretamente diversos idiomas e inúmeros dialetos. Via quanto ainda precisava estudar para poder viajar sozinho. Só à tarde foi que ele voltou, encontrando seu filho já alarmado com sua demora. "Por que não saiu um pouco? Porque não conheço a cidade e não sei italiano." Tungui sorriu e o aconselhou a tentar sair só, o que Qiang discordou. "Não, preciso da sua companhia. Na próxima vez que aqui vier, então sim, já estarei falando com facilidade e não precisarei de ninguém. Quero mesmo fazer uma viagem só para poder saciar minha curiosidade." "E qual foi até agora a sua curiosidade não satisfeita?" perguntou Tungui. "Nenhuma, realmente, mas estou me referindo a quando estiver mais velho", disse ele com certa malícia. Tungui compreendeu e nada mais disse. Lembrou da viagem quando saíram da China e durante a travessia em que ele fez novos amigos. Em Roma foi anunciada a estadia de Tungui, que, como em Paris, era muito conhecido e grandemente admirado. Nas suas inúmeras visitas à velha cidade, quando ainda bem jovem, fez um vasto círculo de amigos, que sempre conservou com muita estima. Quando era anunciada a estadia do riquíssimo chinês Tung Fu, movimentavam-se os círculos literários e artísticos. Os literários, ansiosos para ouvirem as conferências do abalizado historiador, e os artistas, para mostrarem verdadeiras preciosidades, pois sabiam ser ele um apaixonado colecionador de raridades, desde telas até as miniaturas, assim como armas, sendo a sua coleção uma das mais famosas. Conhecida a sua visita, logo no dia seguinte começou a receber os antigos amigos e convites para festas e reuniões. Ele recebia a todos com amabilidade,
apresentando-lhe seu filho. Foram tantas as visitas, que sobrava-lhe pouco tempo para os passeios, conforme desejava Qiang. Roma era digna de ser visitada demoradamente, em todos os seus recantos. Esses tinham, para Tung, uma espécie de lenda que desejava contar ao filho. Era um recapitular constante de velhas reminiscências. Quando uma noite voltavam de uma reunião em casa de antigo amigo de Tung, que os recebera para um grande banquete, em que se reuniram as mais destacadas personalidades de Roma e as mais belas damas, algumas de invulgar beleza, e que Qiang notou serem conhecidas íntimas de Tung, ele fez então uma pergunta inesperada ao pai. Admira-me, meu pai, que você tenha viajado tanto, tenha conhecido tantas mulheres bonitas, e foi casar em Cantão com uma insignificante mulher chinesa. Tung respondeu logo. Você era bem pequeno quando sua mãe morreu, pois do contrário não faria esta afirmativa. Li, meu filho, foi a mulher mais bela que cruzou na minha vida. Só vi depois outra, que me causou uma impressão tão profunda como aquela que senti quando conheci-lhe. Quer saber quem foi? Mei Ling. Qiang sorriu contente, compreendendo o sentido da resposta de seu pai. Depois de muitos dias de intenso trabalho, viu-se satisfeito e já podia organizar a sua volta a Paris, onde pretendia passar poucos dias, retornando definitivamente à China. Aproximou-se a época do início do estudo de Qiang, e ele desejava voltar quando seu filho já estivesse cursando as aulas no instituto onde estava matriculado. Queria acompanhar essa última etapa da iniciação de Qiang. Foi alegre que voltou a Paris, indo ocupar os mesmos aposentos. Qiang, assim que chegou, manifestou o desejo de ir ver logo Mei Ling, convidando seu pai que, alegando cansaço, recusou, tendo ele ido só. Foi recebido com alegria pelo casal, assim como por Mei Ling, que já não podia ocultar o seu grande segredo. Crivado de perguntas, Qiang respondia a todos com desembaraço, descrevendo pormenorizadamente toda a viagem e narrando depois, só para Mei Ling, as maravilhas da Itália. A jovem nunca saíra de Paris e era com interesse que ouvia as palavras de Qiang, que demonstrava que seria mais tarde um fino e arguto viajor. Quando descreveu as belezas do Lago de Como, aproveitou um instante em que Nai chamou Qiang para um ligeiro momento de atenção e, quase confidencialmente, disse a Mei Ling. De todos os lugares que percorri, foi esse lago que mais gostei, sentindo somente estar só com meu pai diante de tanta beleza. Lembrei-me então como seria agradável tê-la ao meu lado para juntos podermos apreciar tantas maravilhas. Mei Ling olhou demoradamente para Qiang, sentado ao seu lado, e com um terno e expressivo olhar agradeceu-lhe por ter se lembrado dela quando distante. Nai voltou com Qiang e continuaram ouvindo Qiang. Depois, respondendo a uma pergunta de Nai, o rapaz respondeu-lhe que seu pai logo partiria diretamente para a China. Despedindo-se logo depois, Qiang deixou a casa de Mei Ling, prometendo voltar breve. Chegando, encontrou Tung deitado à sua espera. Sente-se aqui, Qiang, desejo conversar com você. Pronto, atendeu Qiang, sentando-se ao lado do pai. Meu filho, resolvi seguir imediatamente para Cantão, pois já está por demais demorada a minha estadia aqui. Tudo providenciei para que nada lhe falte e caso ainda precise de alguma coisa, pode procurar Tiane, que fica encarregado de me substituir. Espero que saiba aproveitar convenientemente o tempo em que estiver estudando. Depois, então, poderá, com facilidade, gozar como deseja a sua vida. Para isso tenho bastante. Quero, neste momento, e talvez pela última vez, conversar seriamente com você. Quero fazê-lo lembrar que é o único descendente de uma família ilustre, que sempre cumpriu fielmente todos os seus deveres. Lembre-se também que é chinês e que a sua pátria ainda precisa do seu auxílio. Qiang, comovido, ouvia os conselhos de Tung, mas agora era muito orgulhoso para deixar transparecer ao seu boníssimo pai o que sinceramente sentia. Quando Tung deixou de falar, ele se levantou e começou a percorrer com passos largos e ligeiros o aposento. Tung não interrompeu. Só depois de muito tempo foi que ele, em pé junto ao pai, falou.
Sinto bastante a sua partida, mas prometo que não esquecerei os seus conselhos e logo que termine os meus estudos voltarei definitivamente para a China. Tung olhou o filho e sentiu que ele não estava dizendo com lealdade o que sentia, porém se manteve calado. Dias depois, numa tarde cinzenta e fria, Tung deixou Paris e seu filho. Foi uma despedida simples. E se não fosse a presença amiga de Tiane, na Meiling ele não encontraria uma só palavra de afeto e saudade, porque Qiang não demonstrou um só vislumbre de carinho para com seu velho pai, que tanto o queria. Meiling, sim, demonstrou quanto era carinhosa e sensível ao abraçá-lo ternamente. Tung, com os olhos cheios de lágrimas, disse-lhe quanto iria sentir a sua ausência. O mesmo fazia Nai que, comovida, tentava demonstrar que ainda era a mesma velha amiga de outros tempos. Não deixou, nem mesmo nessa ocasião, de relembrar a antiga amizade que tinha por Li e que por essa mesma amizade tudo faria por Qiang. Pode voltar tranquilo, Tung, Qiang será agora nosso filho. Só Tiang é que se mantinha calado observando a atitude de Tung, e se convenceu de que o seu amigo sofria cruelmente, encobrindo grande mágoa. Só depois que Tung partiu foi que Qiang sentiu a sua falta, pois era a primeira vez que se separava do seu velho pai. Foi, porém, um sentimento passageiro e muito breve. Se não fossem as contínuas visitas à casa de Tiane, onde ele era sempre lembrado, talvez o jovem o tivesse olvidado de todo. Nai, principalmente, não deixava de se referir a Tung, assim como recordava constantemente Li. Certa vez, em que Meiling, muito delicada, o interrogou querendo saber se ele sentia profundas saudades de sua mãe, Qiang ficou perturbado e com dificuldade foi que pôde responder. Meiling, quando minha mãe morreu eu era bem pequeno e por isso guardo poucas recordações dela, e mesmo porque meu pai exigiu que não se pronunciasse jamais o nome dela em nossa casa, e foi então, aos poucos, desaparecendo por completo a sua lembrança, até que ficou quase totalmente esquecida. A volta de Tung foi muito monótona, e, no grande aposento, alheio a todos os divertimentos, afastado de todos, passava o tempo deitado, entregue às mais diversas divagações. Pensava constantemente em Qiang, sozinho e ainda inexperiente em Paris, talvez rodeado de novos amigos, sem temer a quem quer que fosse, ainda tão jovem e do temperamento violento, sedento de conhecer a vida e de tudo e com sofreguidão. Pai extremoso, e desejoso de possuir um filho digno do nome ilustre que possuía, temia só em pensar na possibilidade de seu filho fracassar e não levar adiante o ideal tão ardentemente ambicionado por ele. Ter um filho para que fosse o seu sucessor na vida. A viagem era longa e muitos dias teria Tung de enfrentar a solidão. Ansiava ardentemente que esses dias passassem rapidamente e que ele pudesse chegar, o mais breve possível, na sua casa e então, com calma, coordenar melhor os planos para o futuro que se apresentava cheio de nuvens pesadas. Uma noite, em que não podendo conciliar o sono, resolveu sair para um pequeno passeio em volta do aposento. Deparou com um espetáculo de magnífica beleza, que o tomou de verdadeiro entusiasmo e de grande alegria. No seu calmo e belo surgia a majestosa lua, na plenitude de sua fase máxima, clareando a imensidão do oceano e cobrindo com um leve véu prateado. No vai-vem constante das ondas, os reflexos da lua eram empolgantes. Tung, ardente e apaixonado do belo, ficou encostado à grade de ferro do tombadilho, para depois se debruçar, embevecido na contemplação do espetáculo maravilhoso que se apresentava diante dos seus olhos. E nessa contemplação lhe veio à mente cansada a lembrança tentadora de como seria suave encontrar o descanso no seio daquelas ondas calmas e cobertas pelos raios pálidos da lua. Seria, pensava ele, um túmulo digno para quem passou pela vida em busca constante do belo. Foi para ele, Tung Fu, tão imperiosa essa mística beleza, que fez dela quase um culto. Diante de uma tela, ele, contrito, se deixava empolgar tão profundamente como seria se estivesse diante de um altar, rezando uma prece sincera. E assim, sozinho diante daquela beleza sem par, ele teve a visão nítida de como seria bom ter nas ondas do oceano imenso, o túmulo para o fim da sua trajetória pela terra,
e ainda mais encantadora se lhe apresentava essa noite enluarada. Estava já quase resolvido a pôr em execução o seu intento, finalizando assim rapidamente o seu martírio, quando, sem poder conter seu pensamento, como um raio rápido, cruzou o céu e foi parar na casa grande de pedras, e surgindo, à sua frente, Li, presa no lúgubre subterrâneo. Tung olhou o oceano inundado de luz e reconheceu a covardia do seu eu, não tendo a coragem precisa para enfrentar a adversidade que o cercava. Lembrou-se de que ainda poderia encontrar no perdão de Li a suprema paz e, talvez, ainda juntos pudessem viver isolados e felizes. Como se estivesse carregando pesado fardo, Tung sentiu um alívio imenso e respirou mais calmo, antevendo a possibilidade de revelie. Foi como se a sua lembrança o fizesse depositar o fardo no ponto exato que lhe era destinado. Sorriu satisfeito e, olhando a lua grande cercada por um rendado de nuvenzinhas graciosas, intimamente entoou um cântico de agradecimento ao Senhor dos Céus por ter recuado do seu intento, que o iria fazer passar, perante seus amigos, como um covarde e um mistificador das suas próprias afirmações, quando dizia perante os grandes auditórios, que o homem só tem real valor pelas suas atitudes claras e positivas, e pelo destemor com que souber enfrentar as batalhas árduas da vida cotidiana. Lembrava-se de Confúcio, o filósofo mais célebre de sua pátria, o mais elevado, aquele que deixara gravada em letras fulgurantes de luz a base de uma sólida doutrina, de uma moral altamente elevada e de um ideal puro, que transmitiria aos seus milhões de adeptos a coragem para pacientemente enfrentarem, audazes e destemidos, todos os reveses e todas as torturas, na clara esperança de encontrarem nessa doutrina o lenitivo que os faria, com o decorrer dos séculos, os homens mais fortes e raros de todo o universo. E ele, Tung Fu, que tão cuidadosamente tinha estudado essa doutrina, a filosofia de Confúcio, ia trair na primeira ocasião a sua profissão de fé, a crença em que ele tanto confiava e que tanto amava, onde encontrava força e alegria para enfrentar o infortúnio. Era na sua própria filosofia que ele agora, ao deixar de ser homem feliz e acatado, rico e ilustre, para se tornar um mísero sofredor atingido pela mais repelente moléstia, tendo na sua consciência uma negra mancha difícil de ser apagada, iria encontrar o bálsamo suavizador e o lenitivo precioso para fazer com que ele não esmorecesse e, impávido, seguir o caminho do seu calvário, até que pudesse corajosamente depositar a pesada cruz do seu infortúnio. Não fossem as longas horas que dedicara aos estudos complexos das teorias religiosas e filosóficas, ele seria agora um fracassado, um perdido para sempre. Depois da noite em que, desesperado, Tung esteve olhando a lua, sentiu quanto errado estava, pensando em dar fim à própria vida. Ficou mais conformado e esperançoso. Devo e tenho obrigação de dar exemplo ao meu filho. Quero, quando desaparecer, deixar para ele, como um livro sagrado, a minha própria vida. Quero que ele leia suas páginas, repassadas de ensinamentos, e, mirando em meus exemplos, possa caminhar desassombrado e feliz. E se, por qualquer motivo, encontrar dificuldades no trilhar pelas veredas múltiplas, ou nas encruzilhadas embaraçosas, possa procurar no livro, que eu lhe deixo escrito com a tinta rubra dos meus sofrimentos e da minha dor, a solução precisa que o possa guiar, meditou. Sentia-se mais aliviado, e esperava com paciência chegar e poder iniciar a sua nova vida. Entretanto, continuava a manter-se esquivo de todos, pois sabia que era necessário afastar-se de todo o convívio. Sabia quanto era traiçoeira e terrível a moléstia que trazia consigo. Excepcionalmente conversava com alguns passageiros, isso mesmo, mantendo certa distância. Foi, pois, com verdadeira alegria que divisou ao longe, no horizonte azul escuro, uma pequenina mancha negra que era o sinal de aproximação de terra. Junto à grade fria, ainda úmida do orvalho da noite, sendo a Tung um alvoroço incontido, quando viu claramente ao longe a brancura do casario de sua terra natal. Depois, quando transpôs a outro veleiro, tipicamente chinês, que o levaria veloz pelas águas do rio Cantão. Sentado indolentemente no tosco banco, olhos parados, em mudo êxtase,
alheio ao barulho da embarcação e ao vozerio de seus remadores, deixava que o barco deslizasse ligeiro até que ancorasse junto às escadarias da sua luxuosa residência, que ficava às margens do lendário rio. Ele voltou sem avisar os seus servidores. Queria chegar sozinho para poder melhor aurir a sensação da volta tão almejada à sua casa. Sentia uma saudade intensa que invadia toda a sua alma. Nesses poucos meses que passou ausente foi tão cruciante a sua vida, que só esperava poder encontrar paz no silêncio e no alheamento absoluto que só ali podia ter. Foi por isso não participou o seu regresso. Deixando a embarcação, Tungui subiu lentamente a escada que o levaria ao grande parque. Reinava um profundo silêncio e Tungui pôde livremente dar expansão aos seus devaneios. Sentou-se debaixo de uma grande árvore e ficou recordando emocionado todo o seu passado. Revia ali, muito delicada e vestida elegantemente, tendo os cabelos lustrosos e crespos, penteados caprichosamente, com um raminho de mimosas florzinhas presas ao lado com 2 minúsculos alfinetes terminados por pontas de cores vivas, e nos braços, Qiang de poucos meses. Debaixo dessa mesma árvore em que ele repousava, ela vinha se sentar com o filhinho que idolatrava. Muitas vezes ele veio ocultamente observá-la, e alegre ouvia quando ela cantarolava apertando Qiang junto ao coração. Revia ainda quando ele, já crescidinho, corria na frente de Li, e ia se sentar nas areias brancas da margem do rio para fazer os seus brinquedos prediletos, casinhas e mais casinhas. Recordou ainda quando, certa ocasião, ouviu Li cantar alto, uma canção desconhecida, cuja música terna e harmoniosa o deixou deveras comovido. Quando ele entrou, curioso, quis saber onde ele tinha ouvido aquela melodia tão expressiva, e foi atônito que soube que era a composição dela. Esforçou-se para se lembrar da mesma e com dificuldade pôde recordar algumas palavras, que baixinho repetiu. Felicidade é sonho quimera. Tentava poder lembrar mais, porém esforço inútil. Até que, depois de longo silêncio, lembrou-se de outro trecho que também murmurou. Esperança que um dia nos espera. Já libertos dos assintes da dor. Não pôde reter as lágrimas que afluíram nos seus olhos doloridos e cansados, mas deixou que o seu pensamento vagasse livre, embora as recordações o ferissem profundamente, e na sua retina encoberta pelas abundantes lágrimas tinha fixo o quadro do seu passado distante. Viu quando Qiang, já um menino garboso, veio uma tarde já quase extinta à frente de sua mãe, de olhar irritado, demonstrando visíveis sinais de cólera enquanto Li, cabisbaixa e triste, o acompanhava. Arrependido, recordava quando ele veio ao seu encontro e com rudeza interrogou. Não é a primeira vez que a vejo triste. Por que chora? E sem esperar resposta foi tornando a dizer. Tem você tudo quando deseja, por que então ainda chora? Por quê? E Li, sem erguer os olhos, com delicadeza respondeu. Nada. O céu nessa tarde era cinzento escuro, sem uma só nuvem para enfeitá-lo, e Tungui lembrou-se agora desse pormenor, que há anos era para ele insignificante, mas que hoje, na sua recordação sentida, tinha uma significação sublime. Sentado ainda ficou muito tempo, até que, com coragem, resolveu seguir. A passos lentos, Tungui foi aos poucos se aproximando de sua casa e, já bem junto dela, foi que um dos criados casualmente deparou com ele. Tomado pela inesperada surpresa, mal pôde balbuciar algumas palavras. Então, muito delicado, bateu nos ombros do velho servidor e, sorrindo, disse. Propositadamente deixei de avisar a minha volta, queria causar a todos esta surpresa. Vamos, quero entrar, estou ansioso por tornar a rever a minha casa. E, afastando o criado, entrou depressa, acompanhado pelo servidor que, ainda não refeito do abalo, o seguia de cabeça baixa. Mais tarde, todos reunidos foram levar-lhe os cumprimentos e testemunhar a alegria que sua volta causava. Tungui, comovido, agradeceu sinceramente a demonstração dos seus leais servidores. Depois de alguns meses ele retornava à sua pátria e à sua casa para nunca mais se afastar. Muitos dias passou ignorado de todos, e, ao contrário do que costumava fazer,
procurou se afastar definitivamente do círculo das suas relações. Até os próprios servidores notaram a sensível diferença imprimida por ele. E, as ocultas, comentavam. Entre eles, um não compartilhava da opinião dos mesmos, pois sendo o mais antigo criado, conhecia bastante o seu senhor e sabia que algo de extraordinário tinha afetado profundamente. Julgava que fosse devido à ausência do filho único, até então seu companheiro inseparável.